Organização significa boa condução. Olá pessoal, eu sou José Raul Batista e a gente está aqui essa semana divulgando um pouquinho do que o método Valorem, o método desenvolvido durante 20 anos de pesquisa, de organização, de conhecimento, de acúmulo de metodologias aplicadas, a gente conseguiu chegar no nível de um método capaz de ser aplicado tanto para carreiras, para as pessoas e para a organização. Esse método nos traz um caminho potencial para resolver um problema, uma inquietude, para atingir um resultado, uma meta. A força motriz e inspiracional do método, ela é a inquietude. Inquietude é o desejo de fazer alguma coisa, o desejo de atingir alguma coisa, uma meta, uma conquista. Então, essa semana a gente está trazendo uma persona na pessoa de um profissional que está em meio de carreira ou já entende que está no estágio e no nível de se tornar líder, de assumir uma posição de liderança, de gerência, e que está inquieto por isso. A gente trouxe nos primeiros vídeos um método trazendo insights para que essa pessoa possa criar um caminho para atingir esse objetivo. E esse é o papel do método. Então o método começa sempre com uma visão validada, uma visão clara e todos os efeitos que essa visão e todas as nuances e caminhos que essa visão pode te levar. É validada essa visão. Em cima da visão a gente monta oportunidades de um plano, de uma ação, de um agir. Depois eu entendo que tipo de liderança eu preciso ter para ele caminhar em direção a essa visão, essa meta. Entendo todos os processos que essa liderança pode trazer. Acima de tudo, entender que o primeiro passo, e isso o método nos traz muito claro, é atuar sobre os desencaixes. Então o líder começa a atuar sobre os desencaixes. E no momento que a gente está agora, que é o O de Valorem, que é o O de valor, a gente está falando do papel de organizar. Eu falei que organização significa boa condução, significa boa liderança. Mas eu preciso organizar, eu preciso gerar encaixes. E essa organização exige método, exige conhecimento, exige estar alinhado com a visão da empresa, estar alinhado com os teus valores como líder, mas acima de tudo exige entendimento. Entendimento. Organizar significa entender o que é organizar. E significa entender o que é organizar para o processo, para a meta. Então você está num estágio de assumir um papel de liderança. Entendeu que tu começa a liderar pelos desencaixes. Tu começa a entender que para encaixar eu preciso organizar. Dentro do método a gente tem várias ferramentas de como mapear por onde começar a sua organização, mas aqui a gente vai trazer alguns insights. O que é desorganização? Se eu olhar para o quarto da minha filha, eu posso achar que está desorganizado. Se eu olhar para o mesmo quarto com a visão de liberdade, eu posso entender que o quarto inspira uma liberdade criativa. Então entender o que é organização, o método te diz o seguinte: o que significa organizar em direção à visão traçada, em direção às ações que você validou que precisa para entregar o resultado, em direção aos desencaixes. Então, o que desencaixa no teu processo? O que está desencaixado? O que tu precisa organizar para entregar o resultado na direção da visão? Então, a parte de organizar do método, ele vai sempre trazer para ti uma oportunidade de tu mapear o que significa organizar. Por onde tu precisa começar essa organização. Então se tu está numa empresa, se tu está num processo e onde tu assumiu a liderança, tu já entendeu a visão da empresa, o que ela espera, para onde ela quer ir, tu já entendeu as ações que tu precisa tomar e tu já entendeu que tu precisa começar pelos desencaixes. Os desencaixes são os primeiros passos no processo de liderança. Tu já entendeu que tu vai precisar ter disciplina em relação a isso, mas tu precisa organizar primeiro isso. Então, se tu precisa encaixar, qual o processo, quais as pessoas, qual o local que precisa começar a sua organização. Então, o que é desorganizado no processo atual teu? O que essa organização vai trazer de ganho para atingimento da meta em direção à visão?
o que que essa organização, o que que esse organizar vai gerar mais encaixe. Então, o processo do método Valorem, ele diz que todo momento de organizar, eu preciso entender o que significa organizar. Você percebe que para algumas pessoas, dar liberdade significa bagunça? Dar liberdade significa desorganizar? E para outras pessoas, essa liberdade, algo mais aberto é o jeito melhor de organizar para entregar resultado em direção à visão? Então, assim, entender esse contexto, validar esse contexto, é o que o método te pede para começar a organização. Então, como tu precisa conduzir a tua organização? Precisa entender a visão, precisa entender quais ações precisa entregar, quais resultados precisa ter, e acima de tudo, qual condução, qual liderança tu precisa para essa organização, e tu precisa saber quais são os desencaixes. Então tu imagina 2 cenários. Numa empresa onde a cultura é muito rígida, uma cultura muito séria, muito fechada, muito introvertida, e as pessoas, o ambiente, o departamento onde tu assumiu, não estão encaixados com essa cultura. Há um desencaixe a ser trabalhado, há uma organização para se fazer. Por onde tu começaria esse encaixe? Por onde tu começaria essa organização? Talvez pelo tipo de comunicação que o departamento tem, pelo tipo de ruído que o departamento gera, pelo tipo de entrega que o departamento faz. Por onde tu começaria a organizar? O método diz o seguinte: se tu pode organizar um desencaixe em relação à visão, comece por ele. Mas para isso tu precisa entender o que é desorganizado, o que precisa ser organizado de imediato. E isso depende muito da visão e do modelo de negócio que tu tá. Agora imagine um outro lugar onde a liberdade criativa, o direito de errar, a maturidade para errar e aprender é uma cultura da empresa. A empresa valoriza o erro. Para mim são as melhores empresas que se tem. Mas o mindset da empresa é: eu preciso permitir o erro para gerar aprendizado. Eu preciso permitir o erro para que eu crie uma cultura que as pessoas arrisquem para entregar melhores resultados mais exponenciais. Então tu imagina como essa empresa precisa se organizar. E tu entra nessa empresa, tu entra nesse departamento, tu entra nesse desafio e precisa ver o que não está gerando esse encaixe. O que não está organizado. Talvez tu precise rever escalas, talvez tu precise rever ambiente, iluminação, tipo de comunicação. Tudo isso precisa ficar claro. Então o método nos traz o seguinte conceito: se eu entendo qual que é a visão da empresa, quais ações potenciais para atingir o resultado, que tipo de liderança eu preciso fazer para gerar encaixes, uma vez que eu mapeei eles, por onde eu começo a organização? Que entrega eu preciso trazer para que os encaixes aconteçam de uma visão de organização para que a empresa entende de visão, para o que a empresa entende de visão. Então, o O da organização, o O de Valorem, ele fala para ti o seguinte: mapeie isso. Comece por esse caminho, comece por esse objetivo, uma vez que tu já tem mapeado os desencaixes. Comece organizando os desencaixes que fazem sentido para a tua empresa, que fazem sentido para a tua organização. Então, organizar, ele pode ter vários sentidos. Organizar pode ter vários entendimentos. Qual é o organizar que gera encaixe para o teu processo? Que gera encaixe para as tuas ações que te levam até o caminho da visão, o caminho do resultado. Parece simples, mas ele vai exigir de ti muita disciplina, muita comunicação, muito relacionamento entre o pessoal, muito entendimento da visão da empresa. Por isso que é fundamental seguir os passos do método, mapear a visão, mapear as ações, entender que tipo de liderança, mapear os desencaixes para poder atuar como líder em cima do desencaixe e ir organizando o que a empresa entende como organização. Então é isso. O método aqui te traz uma reflexão, um momento. Existem ferramentas para mapear, existem ferramentas para validar se aquilo é organização, mas tu pode testar. Tu pode testar se daquela maneira, com aquela iluminação, fica mais organizado a questão. Então, cuide disso
Entenda os desencaixes, atue organizando os desencaixes. Entenda o que é organização para poder encaixar. Senão tu não encaixa nada. Tá bom? Espero que tenham gostado. Amanhã a gente vai falar, no próximo vídeo, perdão, a gente vai falar sobre o recomeçar o processo, o recomeçar o método Valorem, para daí sim nós podemos partir para definir a essência de um processo de liderança, de um crescimento na carreira de liderança, e aí efetivamente validar se tudo que está acontecendo comigo, com a minha carreira, com a minha empresa, realmente está mudando. Realmente a mudança aconteceu. Porque a mudança ela pode ter vários sentidos. Mudança de lugar, mudança de energia, mudança de nível, mudança de direcionamento, mas acima de tudo a mudança significa atender a inquietude onde começou tudo. A inquietude tem que te levar para resultado. E resultado significa fazer ou entregar diferente, está entregando. Afinal, isso está gerando inquietude. Espero que tenham gostado. Mais uma vez eu peço para vocês, dê força para o canal, dê força para as pessoas que precisam ouvir uma conversa dessa, um insight desse. Talvez tenha um amigo, uma amiga passando por um estágio de o que fazer num papel de liderança. Cara, assumir uma bronca aqui, tá complicado demais. Pede para ela acompanhar os vídeos. Talvez vai gerar vários insights, talvez gere um meio de ela achar uma saída e montar uma estratégia para poder entregar o resultado. Afinal, agora está no papel de liderança. Legal? Forte abraço, espero que tenham gostado. Curte, compartilha, dá um feedback e durante a semana, como eu falei nos outros vídeos, a gente está aqui à disposição para trocar ideias, para te ajudar no teu plano de ação de liderança, para te ajudar no teu plano de ação nos desafios que tu tem na tua empresa, na tua carreira, que tu está assumindo agora, ou te ajudar no insight de como assumir um papel desse, assumir um papel de liderança. Então, compartilha o vídeo, dá um feedback pra gente aqui, isso sempre dá uma força. Tem gente já conversando comigo no direct, tem gente trocando uma ideia, tá muito legal. Isso vai gerar conteúdo para outros vídeos. Mas nessa sequência que a gente está conversando, vamos bater um papo, vamos conversar. A gente tem muito a trocar. Então a ideia do canal é essa, a ideia é pegar a inquietude e transformar em resultado. Então se está inquieto, está num desafio difícil, desafiador, conversa com a gente, vamos trocar uma ideia, mas vai se ligando que o método Valorem pode te ajudar muito nesse processo. Então pega as dicas aqui e põe em prática e me diz depois se funcionou ou não. Eu valido contigo e vejo que a gente pode ir drivando aí para te poder tirar o melhor resultado do método. Tá bom? Abraço, valeu!